Para a palavra? Amém. Irmãos, há cerca de 2 meses, nós iniciamos uma série aqui na igreja. E o nome dessa série é Resgatando os Valores da Igreja Primitiva. Porque esse é o modelo de igreja que nós temos. A igreja que foi relatada lá no livro de Atos, a igreja primitiva. E eu estava refletindo essa semana, quando eu estava estudando sobre essa palavra, e eu gosto sempre de trazer o significado das coisas, das palavras, o contexto da história, e eu pensei assim, nossa, a gente está falando da igreja primitiva, e a gente não falou o significado da palavra primitiva, porque hoje, quando a gente ouve a palavra primitiva, a gente tende a entender que é uma coisa arcaica, uma coisa ultrapassada, uma coisa antiga, né? Isso daqui é primitivo, isso aqui não existe mais, não é mais moderno. E o que significa a palavra primitiva? Ela vem do latim primitivos, derivado de primus, que significa primeiro. Então, a igreja primitiva nada mais é do que a primeira igreja. Foi a igreja que Cristo edificou. Cristo ensinou os apóstolos e a igreja foi edificada através da doutrina dos apóstolos. Então a igreja primitiva não é uma igreja antiga, ultrapassada, é a primeira igreja, a original. Onde estava a essência do evangelho, estava na igreja primitiva. Então esse é o nosso alvo, resgatar aqueles primeiros valores, aqueles valores originais. E cerca de 2 meses nós iniciamos essa série. E nós já passamos por várias marcas dessa igreja, por várias características da igreja. E hoje é a última mensagem que a gente tem relacionado... A cara do Gustavo. É a última mensagem que a gente tem dessa série. Dava para explorar? Dava para explorar muito mais. Mas eu creio que a mensagem que a gente vai ver hoje, ela fecha o ciclo de tudo que a gente viu até agora. Então o que a gente viu? Que a igreja primitiva era uma igreja obediente, eles obedeceram à ordem de Jesus, permaneceram em Jerusalém, era uma igreja cheia do Espírito. Lá em Pentecostes o Espírito Santo derramou, eles foram revestidos de poder. Era uma igreja apaixonada pela palavra. Quando Pedro se levanta e prega a palavra, 3.000 almas são convertidas. Era uma igreja perseverante. Eu falo todo domingo aqui sobre o versículo de Atos 2:42, que diz que eles perseveraram. Outras traduções vai dizer que eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então eles eram perseverantes nesse ensino que os apóstolos traziam, eles eram perseverantes na comunhão, eles estavam sempre em comunhão. Nós também mergulhamos nesse assunto de comunhão. Nós acreditamos o quão importante é que a gente tenha comunhão, que a gente ame uns aos outros, na oração, a importância da oração. E na semana passada nós falamos sobre uma ameaça que existia a essa igreja, e essa ameaça não era a perseguição que eles sofriam, a ameaça era a falta de santidade que poderia haver dentro da igreja. É de dentro para fora que existe uma ameaça. Então, quando não existe temor a Deus, quando o pecado entra dentro da igreja, essa é a ameaça à igreja de Cristo. Então, semana passada nós falamos sobre uma igreja que buscava a santidade. O Espírito Santo estava edificando aquela igreja e o Espírito Santo estava ensinando os irmãos a caminhar em santidade, buscar a santidade. E aí eu estava pensando, são atributos maravilhosos, né? Uma igreja obediente, cheia do Espírito, uma igreja que era perseverante na oração, na comunhão, uma igreja que buscava a santidade. Mas para quê? Por que eles tinham tudo isso? Qual que era o propósito? Para que servem todas essas características? Igreja maravilhosa, sim ou não? Mas para quê? O que eles iam fazer com essas características? Qual que é o propósito da igreja ter todas essas características? Precisa existir um propósito, eles precisam fazer alguma coisa. E o que eles precisavam fazer? É uma coisa muito simples. Eles precisavam anunciar o evangelho de Cristo. Então a igreja tinha uma missão. Qual que era a missão da igreja? Eles tinham todas aquelas características, tudo que a gente está vendo nos últimos 2 meses, mas eles precisavam cumprir essa missão. Eles precisavam
anunciar o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo é muito simples. A gente tem falado de várias características, a igreja tem várias atividades, várias coisas que a gente faz, que a gente faz malabarismo, a gente faz um monte de coisa. Mas o Evangelho é simples, é anunciar a salvação. Arrependam-se dos seus pecados. Temos uma boa notícia. Eu sempre gosto de falar, quando a gente fala sobre o Evangelho, todo mundo sabe o que significa a palavra Evangelho? A gente fala, tem a igreja evangélica, eu vou anunciar o Evangelho de Cristo. Todo mundo sabe o que significa Evangelho? A palavra Evangelho? Evangelho significa boas novas, boas notícias. Então, se a gente for olhar para as notícias do mundo, a gente vai sucumbir. É terrível, é só desgraça, é só tragédia. Mas aí chega alguém e fala, opa, eu tenho uma boa nova. A salvação. Eu trago a mensagem do Evangelho, eu trago uma notícia boa, eu trago uma boa nova. Então, o Evangelho de Cristo é simples, é a gente levar a boa nova. Tem um evangelista muito famoso, que é o Charles Spurgeon, que ele tem uma frase dele que ele diz que o evangelismo, ele nada mais é do que um mendigo contando para o outro aonde ele encontrou o pão. Eles estavam passando fome ali. Amigo, tem pão ali, e esse pão não acaba, é fonte eterna. E o Evangelho é isso, é simples. A gente foi salvo. A gente vai fazer o que com essa salvação? A gente vai parar, sentar e ficar? Não, a gente vai anunciar o Evangelho. Então essa era a missão da igreja primitiva. E como a gente vai falar de missão, hoje eu queria falar sobre o maior missionário que já existiu na história. Quem sabe quem foi o maior missionário? Estou falando dos humanos. O maior missionário foi o apóstolo Paulo. Vamos ler o texto de Atos, capítulo 20, do 17 ao 24. Porque aqui a gente avançou, no livro de Atos, a gente está lá no capítulo 20, e Paulo está falando com a igreja, e ele diz o seguinte: e de Mileto ele enviou alguém para Éfeso, e chamou os anciãos da igreja, e quando eles chegaram, disse-lhes: vós sabeis, desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia, qual foi a minha conduta entre vós o tempo todo, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. E como eu não retive nada que lhes fosse útil, mas vos mostrei e ensinei-os publicamente e de casa em casa, testificando tanto aos judeus como também aos gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E eis que agora estou indo para Jerusalém, por imposição do Espírito, não sabendo as coisas que lá me acontecerão, salvo que o Espírito Santo me testifica em toda a cidade, dizendo que prisões e aflições me esperam. Mas nenhuma destas coisas me comove, nem valorizo minha vida para mim mesmo, para concluir com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testificar do Evangelho da graça de Deus. Glória a Deus. Vamos parar por aqui. Aqui é o apóstolo Paulo, maior missionário da igreja. Aqui ele está deixando bem claro que para ele a missão que ele havia recebido de Jesus era mais importante do que tudo que ele tinha na vida dele. Então, aqui ele diz que agora ele estava indo para Jerusalém por imposição do Espírito, não sabendo as coisas que lá me acontecerão. Então ele estava indo assim, não sei o que vai acontecer lá, mas o Espírito está me guiando para lá. Então, obediência, ele vai. Só que o Espírito já havia alertado ele uma coisa: salvo que o Espírito Santo me testifica em toda a cidade, dizendo que prisões e aflições me esperam. Ou seja, ele não sabia exatamente o que aconteceria, mas o Espírito Santo já tinha avisado para ele: prisões e aflições o esperam. Mas ele acabou de falar que a vida dele já não importava mais. O que era mais importante?
mais importante era a missão que o Senhor Jesus havia confiado a ele. Então, antes da gente continuar, eu queria trazer o contexto sobre o apóstolo Paulo. O termo apóstolo, eu lembro que eu falei também sobre o significado do termo apóstolo na primeira mensagem. O que significa apóstolo? Apóstolo veio do Império Romano. Quando o Império Romano conquistava uma cidade, eles precisavam implantar a cultura deles, a cultura romana, naquela cidade. Então o que eles faziam? Eles pegavam um apóstolo e mandavam nessa cidade. A função do apóstolo era qual? Chegar lá e implantar a cultura romana naquela cidade. Então quando a gente fala sobre apóstolo de Deus, qual que é a função do apóstolo? É trazer a cultura do reino para aquele lugar onde ele estava. E o apóstolo Paulo, ele não era muito bonzinho, não. Não sei se todo mundo conhece a história dele, mas ele perseguia os cristãos. Você sabia disso? O apóstolo Paulo, ele era um perseguidor. Vamos ler o capítulo 9, onde conta exatamente como foi a conversão do apóstolo Paulo. Versículo 1: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens e mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los preso a Jerusalém. Misericórdia! Ele pedia cartas, e essas cartas eram cartas de prisão. Ele encontrava as pessoas na rua: opa, você segue Jesus Cristo? Prendia, ele prendia os seguidores de Jesus Cristo. Então ele perseguia aqueles que anunciavam o Evangelho de Cristo. Então todos aqueles que estavam na missão, Paulo prendia eles. Mas ele, como assim, Bruno? Ele se torna o maior missionário da igreja e ele prendia, ele perseguia. Vamos seguir aqui para entender o que aconteceu. No versículo 3 diz o seguinte: enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. Aqui tem outros detalhes, mas eu vou pular um pouco, porque o que aconteceu? Paulo estava indo para Damasco para prender os cristãos, só que Jesus pega ele no caminho. Jesus aparece, é uma luz tão forte que ele não consegue ficar de pé, ele cai e ele cega. A palavra vai dizer aqui que ele perde a visão. Mas os guardas que acompanhavam ele viram aquela luz, mas não sabiam o que se tratava aquilo. Então os guardas que acompanhavam ele levam ele para a cidade de Damasco e ali ele permanece. E aí Jesus conversa com Ananias, que era um discípulo do Senhor. E ele disse aqui, o Senhor disse: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso. Esse era o antigo nome do apóstolo Paulo, era Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. E em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava e impunha sua mão sobre ele, para que ele pudesse receber a sua visão. Então, respondendo Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muito acerca desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Então a fama de Paulo era terrível, todo mundo tinha medo dele. Por quê? Porque ele prendia, todo mundo já tinha ouvido falar que esse cara era terrível. Mas ali Ananias ouviu do Senhor. Então Ananias foi e levou a palavra a Paulo. E quando Ananias chega, um pouquinho mais para frente, no versículo 17 diz o seguinte: e Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, e impondo suas mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas tua visão e sejas cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas,
E ele imediatamente recebeu a visão, e levantando-se foi batizado. E tendo recebido o alimento, ele foi fortalecido. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E imediatamente ele pregava nas sinagogas que Cristo é o Filho de Deus. Olha que transformação. Ele vai, ele tem uma visão de Jesus, ele fica cego, aí ele recebe a palavra, ele volta a ter a visão, cai as escamas do olho dele, e a palavra diz que imediatamente ele já se levantou e foi batizado. Não diz que ele ficou pensando, o que eu faço? Agora eu vou voltar, vou refletir, preciso pensar o que eu vou fazer. Não, a palavra diz que imediatamente ele pregava nas sinagogas que Cristo é o Filho de Deus. Então imagina, 3 dias atrás o cara prendia os cristãos. Passa 3 dias, a conversão é tão poderosa que ele já está falando que Cristo é o Filho de Deus. Imagina, você encontra um abençoado aí que está só enchendo o saco. Passa 3, 4 dias, você encontra o cara está falando que Cristo é o Filho de Deus. É uma transformação muito genuína, muito maravilhosa que Paulo viveu. Então, esse é o contexto da história de Paulo. E eu queria trazer algumas reflexões. E enquanto eu estudava a história de Paulo, tem uma característica que eu acho maravilhosa. Nós temos várias cartas na Bíblia escritas por Paulo. Dá para a gente passar meses, anos mergulhando nessas cartas. Então hoje meu foco vai ser passar bem rapidamente sobre uma característica interessante. Quando Paulo começa as suas primeiras cartas, se a gente pega a ordem cronológica da vida de Paulo, quando ele começa a escrever para as igrejas, ele se apresenta como apóstolo. Era um título importante na época, apóstolo. Era alguém de patente. Então ele se apresenta como apóstolo. Conforme o tempo vai passando, ele muda a forma que ele enxerga ele mesmo. Então, lá em Coríntios, ele já se apresenta falando que ele é o menor dos apóstolos. Então, mesmo ele implantando igrejas, mesmo ele na missão dele ali, firme, ele já se diz que ele é o menor dos apóstolos. Depois disso, ele vai preso várias vezes e ele escreveu várias cartas de dentro da prisão. E na prisão ele diz que ele é prisioneiro de Cristo. Então ele engrandece o nome de Cristo e diminui o dele. Ele fala que ele é prisioneiro de Cristo. Mais para frente um pouquinho, quando ele escreve a carta para os Efésios, ele diz que ele é o menor dos santos. E aí quando ele fala santo, ele está dizendo o povo da igreja. Santo eram os salvos, era a igreja. Então ele diz que de toda a igreja, ele é o menor. Então o cara que implantou a igreja se considera menor do que toda a igreja. E lá para frente, a última carta que a gente tem registro que Paulo escreveu, são as cartas para Timóteo, que ele já está no fim da vida dele. E quando ele escreve para Timóteo, sabe como que ele se apresenta? Ele não se apresenta mais como apóstolo, ou como menor dos apóstolos, ou como prisioneiro. Ele se identifica como o principal dos pecadores. Olha que maravilhoso isso. A gente estava cantando esse louvor aqui, acho que não existia esse louvor na época, né? Menos de mim, mais de ti, acho que não existia. Mas eu consigo ver na caminhada de Paulo, ele falando isso para o Senhor. Senhor, menos de mim. Eu não quero essas patentes aí. Eu não quero ser apóstolo. Eu não quero andar carregando títulos. Eu sou o principal dos pecadores. Ele termina a jornada dele, ele encerra a vida dele, se apresentando como o principal dos pecadores. Então, quando a gente encontra irmãos que batem no peito pelo tempo de conversão que eles têm, pelos tanto que eles já fizeram para a igreja, mas eles não têm a humildade de reconhecer o pecado que está neles, é tão triste viver isso, porque o maior missionário da igreja se identifica como o principal dos pecadores. Então que a gente possa aprender que tem que ser menos da gente, menos de mim, mais do Senhor. Paulo termina a história dele glorificando o nome de Cristo e ele se diminuindo. Então,
a graça ela não inflou Paulo, ela quebrantou ele. Cada vez que ele vivia mais o Evangelho de Cristo, mais quebrantado ele era, mais ele reconhecia as suas debilidades, né? As suas fraquezas. E essa semana eu estava pensando, estava refletindo sobre uma característica que eu não sei se vocês já perceberam. Eu já sabia que isso ia acontecer. A gente está em ano de Copa do Mundo e eleição. Copa do Mundo, todo mundo falava sobre Copa do Mundo. Acabou a Copa do Mundo, começou a falar sobre eleição. Eu já sabia que isso ia vir à tona, mas, sei lá, nas últimas 2 semanas, eu abro as redes sociais, só aparece isso. Eu encontro as pessoas vêm me falar disso. Eu já começo a ficar incomodado, porque o nosso reino não é aqui. Obviamente que nós precisamos exercer o nosso papel de cidadão, mas as pessoas começam a entrar em disputas, começam a entrar em conversas que não agradam o Senhor, que ao invés de ajuntar, espalham por causa de políticos. E aí, eu estava estudando sobre essa palavra, e eu queria ler o texto de Filipenses 3, que é uma das cartas que Paulo escreveu, né, para a igreja de Filipos. Vamos ler Filipenses? Essa carta de Filipenses ela é muito linda, porque Paulo escreveu essa carta de dentro da prisão, e o povo lá da cidade de Filipe, eles estavam tristes, eles estavam agoniados. Por quê? O cara que veio aqui, anunciou a salvação, plantou a igreja, nos prometeu várias coisas, esse cara está preso. Então eles estavam tristes com a prisão do apóstolo Paulo. Então Paulo escreve essa carta para eles, e essa carta é conhecida como a carta da alegria. Olha que coisa louca isso, né? O cara está preso, sem motivo. Ele estava preso por pregar o evangelho. Não era justa a prisão dele, mas a carta que ele escreve é a carta da alegria. O cara está preso e está alegre. Então vamos ver o que ele fala aqui e como que ele se identifica. Paulo começa o capítulo 3 dizendo o seguinte: no mais, meus irmãos, regozijai no Senhor. Escrever-vos as mesmas coisas não me é penoso, mas para vós é segurança. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, cuidado com a mutilação, porque a circuncisão somos nós, que adoramos a Deus em espírito e nos regozijamos em Cristo Jesus, e não temos confiança na carne. Embora eu possa ter confiança na carne, se algum outro homem pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu. Aí aqui ele começa citando as características que ele tinha. Ele diz o seguinte: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, no tocante à lei, um fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, no tocante à justiça que está na lei, irrepreensível. Vou fazer uma pausa aqui. Esse era o currículo de Paulo, e para a cultura da época, isso aqui era um grande currículo. Ele era alguém de alta patente. Então os judeus, eles circuncisavam quando nascia. Então aqui Paulo já começa se orgulhando dessa característica que ele tinha: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, no tocante à lei, um fariseu. O fariseu era um mestre, conhecia tudo sobre a lei, conhecia tudo sobre as escrituras. Então ele era alguém super graduado. Vocês já viram aquelas pessoas que chegam, antes mesmo delas te falarem um bom dia e perguntar como é que você está, ela já sai falando o que ela é. Eu sou graduado, eu tenho não sei o que, eu tenho tantas posses, eu sou considerado, o prefeito me conhece, o presidente vai na minha casa. As pessoas começam a falar do currículo delas, e Paulo era um cara extremamente conceituado na época. Paulo tinha muita moral com o Império Romano, tanto que ele pegava cartas em branco e saia prendendo as pessoas, porque era o que o Império Romano queria que ele fizesse, que ele prendesse as pessoas. Mas vamos seguir aqui o texto, porque ele diz o seguinte: mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as como perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor,
pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Vou parar aqui. Esse texto é lindo, eu incentivo que vocês leiam em casa, mas olha aqui, Paulo pega todo o currículo dele, toda a patente dele, e ele fala que aquilo ali é perda, aquilo ali é esterco. Tudo que ele estudou, toda a moral que ele tinha perante o governo da época, perante o Império Romano, ele considera como perda. Aquilo ali não vale nada perto do que Cristo faz na vida dele. Então, eu não estou dizendo que nós não temos que estudar, que nós não temos que buscar melhores condições para nossa família, para nós mesmos. Não me entendam mal. Só que tudo o que o mundo valoriza, perto do que Cristo fez por nós e perto do que nós temos disponível para viver em Cristo, é esterco. Desculpa, é esterco. Não vale nada, não vale nada. E Paulo tem a humildade de reconhecer isso. Então, quando eu começo a ver essas discussões políticas, o povo, na época de Jesus, o povo esperava que o Messias viesse para tirar os políticos da época, porque eles eram oprimidos pelos políticos, pelos governantes da época. Então eles falavam assim, você veio para acabar com a política, mas Jesus não veio para acabar com a política, Jesus veio para acabar com o pecado. Jesus não veio livrar as pessoas dos governadores, Jesus veio para livrar a nós de nós mesmos. Então eu fico abismado quando eu vejo as pessoas idolatrando político. Você tem que se libertar de você mesmo, dos seus pecados. Para de idolatrar político, porque não tem nenhum que presta ali. Para de idolatrar. Paulo tinha uma patente gigantesca, e o que ele fez com essa patente? Ele considerava esterco, não valia nada. Por que a gente vai ficar brigando com os nossos parentes? Por que a gente vai ficar brigando com os nossos amigos? Por causa de político? Eu fico chateado, porque nos próximos meses, a gente está 23 de agosto, próximos 2, 3 meses, vai ser isso o tempo inteiro. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que ignorar essas brigas, essas discussões. Eu não estou falando para a gente não exercer o nosso papel de cidadão, irmãos. Mas não vale a pena a gente brigar, não vale a pena a gente idolatrar. O único o que pode mudar e transformar a nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. A gente precisa se libertar de nós mesmos, não é o governo que nos aprisiona, somos nós mesmos que nos aprisionamos. Então, que a gente tenha essa revelação nessa manhã, irmãos. Eu não quero ficar voltando nesse assunto, mas é tão triste. Eu vejo igrejas divididas, eu vejo famílias divididas, eu vejo pessoas sem se falar, porque o político X é melhor que o político Y. Isso é idolatria, irmãos. Vamos sair desse lugar, vamos reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, amém? E uma outra característica que Paulo tinha era a paixão que ele tinha por pessoas. Ele era um missionário. Se você lê a história de Paulo, ele vivia viajando. Ele ia para uma cidade, implantava a igreja, pegava a malinha dele e ia embora. Então ele era um viajante. E talvez as pessoas pensem que ele era apaixonado por viajar, por conhecer lugares. Olha, ele não para em um lugar, cada hora ele está numa cidade. Mas Paulo não era apaixonado pelas viagens, ele era apaixonado pelas pessoas que ele encontrava em cada lugar. Em Atos 20, 31, Paulo diz o seguinte: durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês noite e dia com lágrimas. Olha que lindo o que o apóstolo está dizendo aqui. Ele chegava numa cidade, ele não conhecia ninguém nessa cidade, e ele advertia essas pessoas, ele repreendia as pessoas pelo comportamento das pessoas com lágrimas. Olha a paixão que ele tinha por vidas, por pessoas. Então ele não era apaixonado pelo que a viagem proporcionava a ele. Ele era apaixonado pelas vidas daquele lugar. Ele estava lá preso, ele estava escrevendo como que os irmãos tinham que fazer, como que os irmãos precisavam se comportar.
Então, isso demonstra uma paixão maravilhosa que Paulo tinha pela obra do Senhor, pelo chamado, pela missão que ele havia recebido de Jesus Cristo. Então, essa é uma característica do apóstolo Paulo. A gente vê aqui o livro de Atos relatando isso, e se nós queremos nos tornar como a igreja primitiva, e nós já passamos por todas as características, e agora nós entendemos que nós temos uma missão, a gente tem que ter o mesmo coração que Paulo tinha. A gente tem que ter uma paixão pelas pessoas, a gente tem que ter encargo pelas pessoas. E lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, o apóstolo Paulo diz o seguinte: somos, portanto, embaixadores de Cristo. Então, se nós somos embaixadores, aqui ele não está falando que ele é um embaixador, está falando que somos, a igreja é embaixador de Cristo. Se somos embaixadores, onde que está o nosso campo missionário? Porque existe uma grande confusão com esse termo, que as pessoas pensam que missionário é só quem pega, larga a cidade e vai fazer missão na África, vai fazer missão nas nações, vai fazer missão em outras cidades. Não, nós somos missionários. E nós podemos ser missionários no trabalho, na faculdade, na nossa casa, no nosso bairro, no nosso condomínio. Esse é o nosso campo missionário. E o que a gente está fazendo? Será que a gente está sendo embaixador de Cristo? Será que a gente está representando? Será que a gente está anunciando o Evangelho? Então, o campo missionário, ele começa aonde os seus pés pisam. Aonde que seus pés pisam? É só na sua casa? Então, seja um embaixador de Cristo na sua casa. Seus pés pisam lá no seu trabalho, tem um monte de abençoado lá no seu trabalho. Seja um embaixador de Cristo lá no seu trabalho. As pessoas precisam olhar para você e ver Cristo. Essa é a missão, essa é a missão. É onde os nossos pés pisam, nós vamos ser embaixadores de Cristo. Então, eu queria, caminhando aqui para a finalização dessa palavra, eu queria que a gente começasse a refletir. Porque quando a gente ouve sobre o maior missionário da igreja, quando a gente ouve sobre pregadores da palavra, a gente tem uma tendência a falar assim: eu não tenho capacidade, isso aí é só para quem fala bem, isso aí é só para quem tem disposição de colocar uma mochila nas costas e anunciar o evangelho aí no mundo. Eu quero aceitar Cristo, mas eu quero ficar aqui na minha casa, de boa, quero ficar tranquilo. E aí quando a gente faz isso, automaticamente a gente está dizendo que a missão é para uns e não para outros, mas não é essa a verdade. A missão é para todos nós. Que tipo de igreja nós queremos ser? Nós queremos ser uma igreja que vai ficar aqui, ó, no nosso aquário, vamos ficar travado aqui, a gente aceita Jesus, a gente louva, a gente tem momentos com Deus e parou por aí? Ou a gente vai ser missionário aonde a gente pisar os nossos pés? E enquanto eu refletia sobre essa palavra, eu queria que a gente fizesse uma pausa. E eu queria que cada um aqui, não sei se todos aqui já entregaram a sua vida para Jesus, mas eu creio que a maioria, sim ou não? Tenta fazer um exercício de memória do dia que você entregou a sua vida para Jesus. Vai com a sua mente agora, lá no dia que você entregou a sua vida a Jesus. Muito provavelmente, alguém falou essa boa notícia para você. Alguém chegou e falou: você tem salvação. Você pode entregar a sua vida agora para Jesus. Jesus vai te salvar, vai te livrar do inferno. E você tem uma nova vida disponível para você. Alguém fez isso por você, sim ou não? E eu acredito que é maravilhoso a gente lembrar desse momento. Nossa, o dia que eu aceitei Jesus, o dia que eu fui batizado. A gente entende que o nosso batismo é um nascimento. Eu não esqueço a data do meu batismo, o dia que eu desci nas águas. É maravilhoso a gente lembrar o dia que a gente foi batizado, o dia que a gente foi liberto, porque quando a gente está vivendo em pecado, a gente é preso pelo pecado, a gente é preso. No dia que a gente aceita Jesus, quebra tudo, a gente passa a ser livre.
a gente passa a caminhar com o Espírito Santo. E enquanto eu pensava sobre isso, eu comecei a falar com Deus, porque foi maravilhoso eu ser liberto, eu ser curado, foi maravilhoso. Mas irmãos, não tem nada melhor do que você ver alguém sendo liberto através de uma palavra que você falou. Quando você vê alguém ali, ó, cego, preso, e você fala, e essa pessoa é liberta, é maravilhoso. Eu costumo dizer assim, é tão bom batizar, mas melhor do que batizar é batizar alguém. Melhor do que ser batizado é batizar alguém. A palavra vai dizer que é melhor dar do que receber. Melhor do que eu viver e consumir para mim mesmo, através de mim as pessoas receberem. Então a missão da igreja, a missão do evangelho, ela é justamente isso, é não parar na gente, é a gente avançar. E tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: pregue em todo o tempo, se necessário, use palavras. Não sei se todos já ouviram essa frase. Ela é maravilhosa porque quando a gente está falando a palavra de Deus para alguém, quando a gente está pregando para alguém, e as nossas atitudes não estão de acordo com o que a gente está falando, as nossas atitudes, elas gritam tão alto que a pessoa não consegue ouvir o que a gente fala. Então não adianta eu chegar na minha casa, eu quero converter meu marido, minha esposa, meu filho, minha tia, minha mãe. Não adianta eu falar algo que não condiz com a minha atitude. Então, pregue o tempo todo, se necessário, use palavras. Mas eu queria trazer uma reflexão. Irmãos, essa frase vai dizer que se necessário, a gente usar palavras. Mas deixa eu falar uma coisa. É necessário que saia da nossa boca a palavra de Deus. Porque é só a palavra de Deus que tem poder para libertar. As nossas atitudes precisam estar de acordo? Precisam. Mas a gente não pode manter a nossa boca fechada. A gente precisa pregar. A gente precisa pregar. Irmão, o que você está fazendo com a sua vida? Não adianta eu andar certinho. Ó, eu ando certinho lá no meu trabalho. Ando certinho. E tem um irmão aqui desesperado para ser liberto. Não adianta eu, na minha atitude, andar certinho. Eu preciso falar para ele que ele pode ser liberto disso que ele vive. Nós precisamos entender que o Senhor nos salvou para que a gente salve. Essa era a missão da igreja primitiva. Nós vamos encerrar essa série aqui hoje. Eu encerro essa série com o sentimento de que eu nunca mergulhei tanto nos valores da igreja de Cristo como eu mergulhei nos últimos 2 meses. Maravilhoso, maravilhoso entender tudo que essa igreja vivia e tudo que essa igreja fazia. Mas e agora? Acabou? O que eu preciso fazer? Qual que é o propósito? Qual que é a missão da igreja? Eu vou levar a palavra de Deus. Eu vou salvar aqueles que ainda não têm salvação. Eu vou libertar aqueles que estão presos. Eu vou curar aqueles que estão enfermos. Então, irmãos, eu queria que a gente finalizasse o culto trazendo essa reflexão. Se eu já sou salvo, se eu já entreguei a minha vida a Jesus, eu queria que cada um aqui pedisse: Senhor, eu já entreguei a minha vida a Ti. Eu quero agora que outras pessoas entreguem as suas vidas através de mim. Eu quero que com o meu testemunho e com a palavra de Deus que vai sair da minha boca, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. A gente vai se encher da palavra de Deus e da nossa boca vai sair palavra de Deus. E com essa palavra nós vamos libertar, nós vamos desfazer as obras do inferno. Irmãos, vamos ter um momento de reflexão sobre o que a gente está fazendo da nossa vida. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, 23 de agosto, do mesmo modo que hoje eu faço uma reflexão sobre o dia que você entregou, pode ter sido
um ano atrás, pode ter sido 10 anos atrás, 20 anos atrás, 50 anos atrás. Certamente você lembra o dia que você falou: chega, não quero mais viver para mim mesmo. Chega, Senhor, eu não consigo, eu entrego a minha vida a Ti. Senhor, conduz a minha vida. Certamente você se lembra desse dia. Esse dia pode ser hoje na vida de alguém que está aqui. E eu queria que a gente tivesse um momento íntimo com o Senhor. Um momento onde a gente vai pedir para o Senhor, para que Ele nos use para salvar vidas. E se alguém aqui sentir no coração de entregar sua vida a Jesus, vem aqui à frente. Nós como igreja, nós vamos juntos nisso. Nós não estamos caminhando sozinhos nesse mundo. Nós não estamos... ninguém faz a obra de Deus sozinho. Nós somos corpo de Cristo. Da nossa boca vai sair palavras que vão salvar, que vão libertar, que vão curar, que vão transformar vidas. Então, irmãos, não liga para ninguém que está à sua volta. Esse é um momento seu e Deus. Peça para que o Senhor te dê nomes, te lembre de pessoas que precisam ser libertas. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, não tem nada que te impeça. Não tem nada que te impeça. Vem aqui à frente. A gente ora, a gente entrega a Jesus, a gente liberta. Oh Senhor, obrigado Pai. Obrigado porque a Tua graça nos alcançou. Não porque nós somos bons, não porque nós merecemos, mas porque nós reconhecemos que nós não merecemos isso. Senhor, nós queremos todos os dias nos arrepender. Nós queremos todos os dias entregar a nossa vida. Senhor, aceitar Jesus não é um evento único, é um evento diário. Todos os dias a gente tem que aceitar Jesus. Todos os dias a gente tem que reconhecer que Ele é o Senhor das nossas vidas. Está disponível todos os dias. A misericórdia do Senhor se renova todos os dias. E o Senhor está aqui hoje te chamando. Vem, vem. O Senhor está te chamando. Vem. Para de tentar resolver a sua vida com a força do seu braço. Para de usar as coisas que você tem no mundo para tentar resolver os seus problemas. Entrega ao Senhor, Ele vai resolver tudo. Ele vai resolver tudo, Ele vai te livrar de todos os problemas. Oh Espírito Santo, faz em nós, Senhor, o que só o Senhor pode fazer. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti. Usa-me, Senhor. Usa-me, diga como te como onde sobradar, como abrir como fecha que acerto. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Senhor, usa-me, sonda-me.
declara isso. Quebranta. Faça essa oração ao Senhor nessa manhã. Transforma-me, enche-me e usa-me. Diga isso, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, enche-me e usa-me. Pega a sua voz e diga: sonda-me. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e Senhor, como fará noite como sobre as águas, como abrigo no deserto, como fecha aqui as trevas. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Por onde eu for, te levarei. Aleluia, Senhor, obrigado. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, reconhecendo que nós não somos nada sem Ti, Deus. Senhor, nós precisamos de Ti todos os dias, nós precisamos da Tua presença todos os dias, Senhor. Senhor, nós somos dependentes de Ti, Senhor. Nós queremos, Senhor, andar, Senhor, na Tua presença todos os dias, Senhor. Senhor, que a gente possa se arrepender dos nossos pecados, Senhor, todos os dias, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Senhor, aleluia, Senhor. Aleluia, Precisamos da tua presença, nós precisamos de nós queremos mais de ti, Senhor.
sobre nós, Senhor. Venha como vento impetuoso sobre nós.